E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Federação Piauiense de Xadrez. E a gente está aqui hoje para ajudar você que está querendo começar a jogar xadrez, mas não sabe por onde começar. Nós vamos dar um passo a passo de tudo que você precisa saber para dar os primeiros passos nesse jogo, que sem dúvida nenhuma é o jogo de maior sucesso da história da humanidade. E por que eu digo isso? Porque não existe nenhum outro jogo que seja jogado em tantos países, por tantas pessoas e por tanto tempo. O xadrez é jogado há tanto tempo que a gente não consegue nem dizer quando é que foi jogado a primeira partida de xadrez. Muito provavelmente o xadrez evoluiu de um jogo milenar da Índia chamado chaturanga, que foi se espalhando através do mundo até chegar na Europa, onde sofreu algumas modificações e deu origem ao xadrez moderno atual, que é o que a gente vai aprender aqui hoje. Então vamos lá. A partir de agora, tudo que você precisa saber para começar o jogo de xadrez, você vai aprender aqui agora. O xadrez é um jogo de tabuleiro composto por peças que têm um movimento bem definido, certo? E as peças do xadrez são essas. Não sei se você já conhece, mas vamos apresentar todas para vocês. Composta dos peões, são 8 peões que sempre iniciam na segunda fileira. Eles são soldados do jogo. O movimento deles é em linha reta, sempre para frente. A gente vai ver logo mais no movimento de todas as peças. Atrás dos peões ficam as peças maiores, que a gente chama, que tem movimentos mais exuberantes. Sempre vai ser arrumado desta maneira o jogo de xadrez. Lembrando, o tabuleiro de xadrez ele tem casas intercaladas, casas claras e casas escuras. Por convenção, a gente costuma chamar, independente da cor do tabuleiro, as casas claras de casas brancas e as casas escuras de casas pretas. Então não se assuste se em algum lugar você vê um tabuleiro verde com branco e chamar as casas verdes de casas pretas. É simplesmente uma convenção, tá bom? E lembrando, sempre a casa H1, que a gente chama, que é essa do canto superior direito, ela tem que ser branca. Isso faz uma diferença na hora de arrumar as peças, porque a dama branca ela sempre vai ficar localizada na casa branca e a dama preta sempre vai ficar na casa preta ou casa escura, certo? Então isso é muito importante na hora de arrumar as peças para você ter um padrão de sempre jogar da maneira correta. Então, voltando para as peças, nós temos duas torres que ficam no canto, dois cavalos, que são as únicas peças que tem um movimento especial, que é pular sobre as outras peças, certo? O representante da igreja, quando chegou na Idade Média, não poderia faltar. Os bispos estão aqui representados no nosso jogo. O tão conhecido rei, a peça mais importante do tabuleiro, e a dama, que é a peça mais forte do jogo de xadrez. Então, a gente já conhece as peças, já sabe os locais que elas devem ficar no tabuleiro. A partir de agora, a gente vai aprender o movimento de cada uma delas, certo? E para aprender o movimento, eu vou recomendar para vocês um site. Eu acho que hoje é o site com o maior número de jogadores no mundo, é o site lichess.org.pt. Certo? Lá tem uma maneira bem didática de você aprender, que eu vou fazer com vocês agora. Outro site muito bom, com muitos jogadores, que por muito tempo dominou a lista do maior número de jogadores online, é o site chess.com. Também um site muito bom, só que essa parte de ensinar o início do jogo, ele tem mais vídeos e não é tão interativo. Então, eu aconselho a vocês a aprender esse movimento inicial no Lichess. Mas o chess.com é uma excelente opção também para vocês começarem no jogo. E por que jogar nesses sites maiores é importante? O computador ele já invadiu o mundo do xadrez e ele consegue calcular bastante. Então, existem vários sites que o seu adversário pode estar tentando usar computadores, engines, que a gente chama no mundo enxadrístico, para tentar ganhar de você. Nesses sites maiores, como o Lichess e o chess.com, eles têm sistemas anti-trapaça que identificam e expulsam o jogador se isso acontecer, tá bom? Então, joguem nesses sites que vocês vão ficar mais tranquilos, que vão estar jogando contra pessoas reais, e também nem pensem em ter a brilhante ideia de usar um computador para tentar ganhar do adversário, que esse site vai perceber e vai lhe expulsar.
tá bom? Então vamos lá, entrar no site do Lichess para começar a aprender o movimento das peças. Entrando no site do Lichess, vocês vão lá e na parte de estudar, aprender xadrez. E vai ter a parte básica, o movimento das peças. E é esse aqui que vocês estão vendo. A gente vai clicar primeiro na torre para vocês verem o movimento da torre. É muito simples, ela anda sempre para frente, para trás, para um lado e para o outro. Então, ela consegue percorrer praticamente todo o tabuleiro com dois movimentos. No xadrez, diferente da dama, por exemplo, quando você vai capturar uma peça, você move a sua peça até onde a peça do adversário está. Então vamos começar aqui nosso treinamento com o movimento da torre. Como eu falei, ela anda em linha reta, para frente e para trás, para um lado e para o outro. Quando você está jogando online, tem uma facilidade que melhora a sua visão no início do jogo. Você pode configurar lá no site para quando clicar na peça, ele lhe mostrar o movimento que ela pode fazer. Nesse aqui a gente vê que a torre pode se movimentar por todas essas casas aqui, certo? Como ela chega no obstáculo aqui, que no nosso treinamento vai ser uma estrela, ela não pode passar do obstáculo. No máximo que ela pode chegar é até a peça adversária e capturar. Esse treinamento aqui é justamente para isso, para a gente ir capturando essas estrelas que o site coloca para a gente, para ensinar o movimento da torre. Então essa estrela está na linha de ação da torre, eu vou lá e como ela... Nós fizemos nosso primeiro exercício. Eu vou fazer 2, 3 exercícios e já passar para o próximo, porque aí vocês podem treinar depois em casa todos os outros e depois manda um feedback aqui para ver se vocês conseguiram resolver todos, certo? Nessa posição, por exemplo, notem que eu não conseguiria capturar essa estrela que está aqui mais à direita. Por quê? Porque a minha torre só anda para um lado, para frente e para trás. Então eu não conseguiria em um movimento capturar essa estrela. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro eu capturo essa que está embaixo, está na linha de ação da torre. E agora a gente vê que essa outra estrela está na linha de ação da torre. E aí eu consigo capturar ela. Vamos lá fazer mais um movimento de torre para fixar bem. E aí a gente passa para o próximo, que é o bispo. Mais uma vez, tem duas estrelas na linha de ação e a outra que eu só vou conseguir depois de fazer um movimento. Então eu vou capturar primeiro essa estrela que está do meu lado esquerdo, vou para essa estrela que está do meu lado direito e depois desço para capturar a outra estrela. A partir desse eu vou deixar para vocês, depois vocês entram lá no site e tentam resolver, beleza? Então vamos agora para o bispo. O bispo é uma peça também muito importante do jogo de xadrez. Ela tem um movimento bem sui generis. Ela anda na diagonal. É até um pouco difícil, né, de explicar esse movimento. Mas a diagonal, que a gente chama no xadrez, são essas linhas que cortam o tabuleiro. Notem que essas linhas, elas sempre se mantêm a mesma cor da casa. Então, um bispo que começou na casa clara, ele sempre vai se manter nessa casa clara. Ele não vai poder passar para uma casa escura, porque o movimento deles é só nessa diagonal. Então, todo jogo, como a gente tem dois bispos, um bispo vai começar nas casas claras e outro bispo vai começar nas casas escuras, certo? Nesse problema aqui que ele botou duas estrelas para a gente capturar com o bispo. E como é que a gente pode fazer isso? A gente vai primeiro com o bispo na diagonal, come essa primeira estrela. E aqui o site já está mostrando os movimentos possíveis do bispo. Esse primeiro e esse segundo. Então o bispo poderia ir para qualquer uma dessas casas. A gente então vai lá até o final e captura essa estrela. Vamos fazer mais 2 exercícios com o bispo para a gente passar para o próximo, que é a dama, certo? Mais uma vez aqui, a gente... Quando vai fazer esse exercício que ele bota no site, o ideal é você pensar uma maneira de capturar todas essas estrelas com menor número de movimentos. Isso aí vai fazer você parar, pensar um pouco e vai ser muito legal que você vai começar a ficar calculando os lances no xadrez, certo? Então vamos lá, esse movimento do bispo, primeiro eu vou comer essa e depois eu vou movimentando na diagonal para capturar todas as peças, certo? Bem tranquilo o movimento do bispo. Depois que a gente entende esse conceito de diagonal, fica bem claro, bem tranquilo para a gente resolver. Vamos aqui fazer o último.
Vou voltar aqui e aí não tem jeito. Vou ter que voltar para pegar essa última estrela. Então, vocês continuam fazendo quando estiverem resolvendo lá. Façam até o final. Tentem ganhar 3 estrelas em todos os movimentos. Eu vou passar aqui para o próximo para o vídeo não ficar tão grande. É muita coisa que a gente tem que falar do xadrez. Espero que vocês estejam gostando. Se estiverem gostando, por favor, se lembre, se inscreve no canal, dá uma curtida, compartilha para aquele seu amigo que está querendo aprender a jogar xadrez e continua vendo essa série de vídeos que vai ser muito importante para o seu desenvolvimento no jogo, tá bom? Vamos lá para a dama, a peça, como eu falei, a peça mais poderosa do tabuleiro, porque ela junta o movimento do bispo e da torre. Nesse caso aqui, ó, eu vou clicar na dama para vocês verem a quantidade de casas que ela pode se mexer. Ela pode se mexer para frente, para trás, para um lado e para o outro e para todas as diagonais, como o bispo. Então ela consegue chegar rapidamente para praticamente qualquer casa do tabuleiro. Nesse caso aqui, eu tenho 2 estrelas para capturar. A primeira está na linha reta da dama. Eu posso ir lá capturar. E quando eu capturo, veja que a dama é uma peça tão forte que ela já está na linha de ação para capturar a outra estrela. Se fosse a torre, eu teria que fazer mais 2 movimentos, mas a dama não. Como ela acumula o movimento do bispo também, eu já posso diretamente vir aqui e capturar essa estrela. Beleza? Vamos lá fazer mais 2 exercícios com a dama e aí a gente pula para o próximo. Vou capturar aqui. Tranquilo. Qualquer dúvida no movimento, podem colocar aqui no chat que a gente responde. Qualquer dúvida sobre o movimento das peças, qualquer regra do jogo, pode botar que a gente vai ter todo o prazer de ensinar vocês melhor. Vamos lá. O último exercício aqui com a dama, para a gente já passar para o próximo, que eu acredito seja o rei. Show de bola, acho que a dama é bem tranquilo. Mais uma vez eu lembro, tentem quando vocês estiverem resolvendo parar e pensar qual é a maneira mais rápida de eu conseguir comer todas essas estrelas. Se você conseguir da maneira mais rápida, o programa vai no final dizer que você ganhou 3 estrelas, tá bom? Então, um desafio aí para vocês nesse problema, tentem ver qual é a maneira mais rápida de conseguir. Vamos pular lá para o próximo. Agora vamos aprender o movimento do rei. O rei é uma dama em miniatura, porque ele se mexe também para todos os lados, mas só uma casa. Enquanto a dama pode percorrer toda a casa, todo o tabuleiro, o rei só pode andar uma casa por vez. Então o movimento dele é bem simples. Como é que a gente pode chegar para capturar essa estrela? Movimentando o rei até chegar pertinho dela e aí ele pode comer na diagonal porque ele vai para qualquer direção. Mais uma vez, o rei não tem muito segredo, você tem que ir devagarzinho e andando de passo em passo por todas as casas do tabuleiro, certo? O rei é bem tranquilo, tanto é que ele só bota aqui três problemas para a gente fazer. Vamos agora para o cavalo, que é a peça, como eu falei, que tem um movimento especial. Todas as peças que a gente viu aqui, elas percorrem o tabuleiro, passando por cada casa. Então, se tiver uma peça sua na frente de qualquer outra peça, você não pode pular ela, não pode atravessar. Só o cavalo. O cavalo, ele anda em saltos. Ele sai da casa que ele está até para a casa seguinte, formando um L. Então, você pode fazer um L com o cavalo em qualquer posição. Normalmente, um cavalo, quando está no centro do tabuleiro, ele tem 8 casas que ele pode se mexer. No caso, são essas aqui. Certo? Como é que ele faz para chegar nessas casas? A gente sempre pensa no L que eu falei. Lembra? Ele vem daqui para cá, daqui para cá, 2 para um lado, para baixo, 2 para o lado, para cima, 2 para baixo, para um lado, 2 para baixo, para cima, 2 para um lado, para baixo, 2 para um lado, para cima, certo? Então ele anda dessa maneira. Não importa se tiver peça aqui nessas casas, ele simplesmente pula e vai para a casa seguinte. Para a gente resolver esse problema aqui, a gente vai pular com o cavalo para cá e aqui ele faz o L de novo e aí eu posso comer essa estrela.
Vamos lá, fazer mais uns 2 exercícios com o cavalo para ver se a gente pegou bem o movimento. Então, ó, duas para frente, uma para o lado, eu como a primeira estrela. Duas para o lado, uma para baixo, eu como a segunda estrela. Duas para o lado, duas para frente, uma para o lado, eu capturo a terceira. E aí assim eu vou capturando todas. Então, eu deixo o desafio aí das próximas para vocês e vamos seguir em frente no reconhecimento do movimento das peças. Depois vocês me falam se conseguiu ganhar 3 estrelas em todos os exercícios, tá bom? Então, pessoal, estamos chegando no movimento da última peça. Na verdade, não uma peça que a gente chama simplesmente de peão. Peão é uma peça que tem um movimento muito particular porque ele tem alguns movimentos especiais. O movimento padrão dele, como eu falei, é andar uma casa de cada vez sempre para frente. Então ele nunca volta o peão. Só que você deve estar se perguntando o que é que acontece quando o peão chega na última casa. O peão, quando chega na última casa, ele é promovido. Ele pode se tornar qualquer peça do tabuleiro, menos o rei, certo? Normalmente a gente troca um peão pela dama, que é a peça mais poderosa do tabuleiro. Então vamos ver aqui esse exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente vai avançar o peão, uma casa de novo. Quando a gente chega na última casa, a gente promoveu o peão e pode trocar por qualquer peça do jogo. No caso, as opções são bispo, torre, cavalo e dama. Nesse caso aqui, a gente vai escolher a dama, mas veja, para resolver esse problema, a gente poderia escolher o bispo também, porque o bispo anda na diagonal e poderia capturar essa estrela. A gente escolheu a dama e aí vai vir e captura a estrela. Vamos lá tentar fazer os problemas de todos esses problemas de peão, porque ele tem, como tem a questão da promoção, vai relembrar também o movimento da dama para a gente, certo? Então a gente vai avançando. Quando chega na última casa, promoveu e aí sim vira uma dama e aí eu posso sair capturando todas as estrelas, certo? Nesse problema aqui, a gente vai ver o primeiro movimento especial do peão. O peão, diferente das outras peças, que a torre, o bispo, o cavalo, a dama e o rei, eles capturam as peças na mesma direção que eles andam. O peão não. Enquanto ele anda para frente, ele captura como uma flecha, um para um lado ou para o outro, certo? Ele não captura o que tiver na frente. Se tiver alguma coisa na frente do peão, ele fica empancado, ele não pode ir para frente, certo? Então, no caso, eu joguei o primeiro lance movimentando meu peão para frente e o lance seguinte eu vou capturar na diagonal. Lembrando, só uma casa na frente e só para frente. O peão não captura para trás, tá certo? Sempre para frente. Mais uma vez, eu poderia aqui avançar o peão, só que eu não capturaria nada e ele ficaria preso, porque eu não poderia avançar, porque tem uma estrela aqui. Então eu vou capturar essa estrela e agora vou capturar a estrela seguinte, terminando o exercício. Mais uma vez, vamos lá. Aqui só para lembrar, ó, o peão não pode ir para frente, porque essa estrela segura. Então ele pode capturar aqui. Vou fazer mais um movimento. Ele poderia capturar qualquer uma dessas duas estrelas. Vou escolher capturar essa, capturar mais uma, promovo, escolho a dama e aí sim eu termino o movimento, certo? O peão, quando está na primeira casa, você pode escolher se você vai andar 2 casas com ele ou uma casa. Lembrando, essa opção você só tem na primeira jogada de cada peão. Se você escolheu jogar só mexer uma casa na primeira vez, a partir daí você só vai mexer uma casa depois, certo? Se você escolheu 2 na primeira vez, depois também você só pode mexer uma casa. Então a maneira mais rápida de capturar aquela estrela é eu já pulando 2 casas com o peão, depois eu pulo mais uma e agora sim eu capturo, certo? Nesse exemplo aqui, ó, eu vou primeiro capturar todas as estrelas com esse peão. E agora eu vou usar esse peão para andar 2 casas e capturar. Vou andar 2 casas de novo e capturar. Mais uma vez, vou andar 2 casas e capturar. Certo?
Então, pessoal, a gente terminou os movimentos das peças aqui. Para não confundir vocês, eu evitei falar de dois movimentos especiais, que é o roque, uma maneira que você tem de esconder o rei, trocando o rei com a torre de lugar, e o en passant, que é um movimento especial do peão. Então, quando vocês estiverem jogando, se vocês verem algum desses dois movimentos, não se assustem. Inicialmente, tentem focar nesses movimentos que a gente aprendeu agora, e no próximo vídeo eu prometo que eu vou falar para vocês da anotação, que é essas letras e números que vocês estão vendo aqui no tabuleiro, que ajuda a gente a falar das casas, anotar as partidas e deixar registradas as partidas que a gente joga e ver as partidas dos outros jogadores. É assim que o xadrez tem evoluído, através da anotação, da reprodução de partidas, dois movimentos especiais, o en passant e o roque, tá bom? Fico devendo essa para vocês, mas é porque nesse momento eu acho mais importante você pegar o básico do movimento das peças. Então vamos lá, a gente agora vai aprender o objetivo do jogo, né, que é o checkmate. Mas antes de entender o que é um checkmate, a gente tem que entender o que é um cheque. O cheque é quando você faz um lance com a peça e no lance seguinte essa peça capturaria o rei. Então, quando a gente faz o lance e ameaça o rei no lance seguinte, a gente está colocando o rei em xeque. O xadrez é um jogo que você e nem seu adversário pode se suicidar. Então, sempre que o rei estiver ameaçado, você é obrigado a tirar o rei dessa ameaça. Certo? Diferente das outras peças, você pode sacrificar a peça que você quiser. Ela está ameaçada, você escolhe se tira ela da ameaça ou não. O rei você não tem escolha, você tem que se livrar desse cheque. E tem algumas maneiras de você retirar. Vamos fazer aqui o lance. Qual é o lance que vocês acham aqui que dá cheque no rei adversário? No caso, é jogar aqui a torre em E1. Eu ameaço o rei e consegui dar o cheque, certo? Nesse segundo exemplo, a gente tem algumas opções de cheque, mas aí a gente tem que tomar cuidado para saber qual é o cheque correto que a gente vai dar. Por exemplo, quais são os lances que eu posso fazer que no lance seguinte eu capturaria o rei? Eu poderia jogar a minha dama para essa casa, que no lance seguinte eu estaria atacando o rei. Eu poderia jogar a minha dama para essa casa, que no lance seguinte eu estaria atacando o rei. Ou eu poderia jogar a minha dama para essa casa, que no lance seguinte eu estaria atacando o rei. Só o que é que acontece? Se eu jogar a dama para essa casa aqui, eu vou estar colocando ela em perigo. Porque uma das maneiras de você se livrar do cheque é capturando a peça que está ameaçando. E no caso, esse cavalo aqui pode vir para essa casa e capturar minha dama se eu jogar ela aqui. Da mesma maneira, se eu jogar a minha dama para essa casa, ela entra no raio de ação de cavalo que captura minha dama. Então, a única casa que sobra para eu dar um cheque sem perder a minha dama é essa aqui, a casa de H3. E aí eu dou o cheque sem maiores problemas. A mesma coisa acontece aqui. Eu tenho duas casas com o bispo que eu posso jogar, que no lance seguinte eu conseguiria capturar o rei. Quais casas são essas? A primeira é essa aqui e a segunda é essa aqui, certo? Então essas duas casas no lance seguinte eu seria capaz de ameaçar o rei. Só que se eu jogo nessa primeira aqui que eu mostrei, ela está na linha de ação da torre. A torre vem aqui e captura meu bispo. E não é isso que eu quero. O que eu quero é dar um cheque sem maiores problemas. Então, o lance certo é jogar o bispo aqui para o lado esquerdo, ameaçar o rei e conseguir. Tá certo? Vamos lá. Tem mais 4 problemas aí. Vou deixar para vocês resolverem quando estiverem treinando. E depois vocês me avisam se tiveram dificuldade ou não. Lembrando, para sair do cheque, você sempre tem 3 maneiras de tentar sair do cheque. Ou você tira o rei da linha de ação da peça, ou você captura a peça que está ameaçando, ou você coloca uma peça sua para interromper o ataque, certo? São essas 3 maneiras de defender o cheque. Vocês podem treinar aí que vai ser bem legal. Agora que a gente já sabe como funciona o cheque, a gente já está
preparado para descobrir como funciona o checkmate. O objetivo do jogo é dar o checkmate. Então, para começar a jogar xadrez, você tem que saber qual é o seu objetivo, né? É dar checkmate. E o que é o checkmate? É quando você ameaça de maneira irrefutável o rei inimigo. Vamos dar um exemplo aqui. Nessa posição, o checkmate é eu jogando a dama, capturando esse peão aqui. Quando eu capturar esse peão, o rei fica ameaçado. Na jogada seguinte, minha dama capturaria esse rei, então ele teria que ter, na jogada das pretas, ter uma maneira de se salvar, que no caso não tem. Ele não tem para onde fugir, porque a dama e os peões impedem. Ele não pode fugir para essa casa, que continua na linha da ação da minha dama. A outra maneira que ele poderia tentar era capturar minha dama. Só que minha dama vai ficar protegida pelo bispo e aí ele vai continuar ameaçado. Então, nessa situação que o rei está ameaçado e não tem para onde ir, é o que a gente chama de checkmate. Certo? Vamos fazer uns 2, 3 problemas de checkmate para você entender um pouco melhor. Aqui a gente tem um lance de cavalo, lembrando, o cavalo pula, né? Então, o lance aqui para dar o checkmate é jogar o cavalo aqui nessa casa, porque aí na casa seguinte ele está ameaçando o rei aí está preso, a torre e os peões estão deixando ele preso, sem movimentação. Eu vou lá com o meu cavalo, dou checkmate e ganho a partida, certo? Mais uma vez aqui a gente vai dar outro checkmate. Lembrando aqui, minha dama está ameaçada pelo cavalo, mas ela tem uma função muito importante, ó, de cortar todas essas casas de fuga do rei, certo? Por conta dela, o rei não consegue fugir para nenhuma casa porque ele ficaria ameaçado. Então, como é que eu vou dar checkmate aqui? Vou jogar minha torre nessa coluna e aí ameaço o rei e termina a partida. Certo? Espero que vocês tenham entendido bem o conceito de checkmate. É o que vocês precisam para iniciar a partida. Resolvam esses exercícios do Lichess. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, os melhores sites para você jogar hoje xadrez é o chess.com e o Lichess, pela quantidade de jogadores. Então você pode definir o tempo de partida que você quer, um pouco mais longo no início, porque você vai demorar um pouco para achar os lances e com o tempo você vai diminuindo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreve no canal que a gente vai dar continuidade a esse ensino do xadrez. Esse foi só o primeiro passo para você ter um norte de como começar. A partir daqui, a gente vai aprofundar um pouco mais nos temas, nos movimentos especiais, o roque, o en passant, os mates mais elementares, como você faz para ganhar as partidas, a anotação do jogo de xadrez. Tudo isso vai sair nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos que também estão querendo começar a jogar xadrez e vamos junto nesse desafio.